Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Samvada Cast. É um espaço para a gente conversar sobre comunicação, sobre relacionamentos, para a gente melhorar a nossa qualidade de vida. A nossa convidada de hoje é a Thaís Ramos, uma psicóloga que se dedica a atender famílias. E o nosso tema hoje é falar um pouco sobre limites, sobre como a gente gerencia o nosso próprio tempo e como a gente oferece uma escuta de qualidade a nós mesmos e a nossa família, com quem a gente mais convive radicalmente. Então, seja bem-vinda, Thaís, e obrigada pelo aceite a esse convite para a gente conversar e você compartilhar os teus saberes. Eu que agradeço, obrigada, me sinto honrada de estar aqui contigo hoje, né? Tantas histórias e conversas no cotidiano, então acho que sair desse cotidiano e vir para cá é uma honra, assim, aprendo muito contigo. Aprendemos juntas. Sim, sim. Thaís, a gente conversava antes de sentar aqui, né, para gravar, sobre como a gente vive um cotidiano muito atribulado. E a vida mudou muito do que eram há 15 anos atrás, do que tem hoje, muito em função das redes sociais, do uso de telas. Mas a gente, me parece que não está se oferecendo um tempo de escuta para prestar atenção nessas mudanças radicais. E isso tem refletido diretamente nas relações familiares. Sim. Né? Então eu te convido para você falar um pouquinho do que você vem observando nos atendimentos e na tua própria relação com os teus filhos, na tua família, dessa vida tão agitada, né? da invasão das redes sociais, das telas no nosso cotidiano. Então, o que você tem percebido aí? Ótimo. Então, primeiro que falar da minha experiência, falar da minha bolha, né? Eu queria trazer isso assim, né? Porque não é de forma nenhuma generalizar, mas é falar do que eu tô vendo, vivendo, observando, né? Tanto na minha casa com as minhas crianças, porque eu sou mãe de 2 meninos de 7 e 10 anos. Então, o Benício, com 10 anos, tem me colocado em reflexões muito maiores, né? Mais complexas, e estar com ele tem sido um privilégio, assim, de examinar e rever a minha própria infância e adolescência e também saber como eu ser um apoio, né, ser essa segurança, ser essa norteadora para ele, né, porque acho que essa é a função, né, dos pais. Eu sempre penso nessa metáfora do rio, né, a criança como um rio e os pais são as margens do rio, né, e a gente não vai deixar a água ir para qualquer canto, a gente vai nortear esse rio para que ele chegue no mar, né. Então o mar para mim é essa metáfora da vida adulta, não é? Então a gente está construindo com as crianças habilidades sociais de vida e essa é a nossa função. Mas ao mesmo tempo a gente também está aprendendo elas, porque a gente não sabe também tudo, né? É quase que ensinar a nadar aprendendo junto, né? Então, o que eu tenho visto assim muito no consultório, né, também atendo crianças e também adolescentes até 15 anos, é uma rotina muito frenética, né? Muito agitada. Eu acho que depois também da pandemia, eu percebi muita mudança no consultório. Eu acho que a gente aumentou estresse, a gente aumentou doenças mentais também, não é? Dependendo da idade que a criança ou adolescente tinha na pandemia, tem as consequências hoje, né? Então a gente vê os pequenininhos lá que não tiveram a socialização de uma fase tão importante que é 1, 2, 3 anos, né? Depois os adolescentes que não tiveram esse pertencimento que a adolescência pede. Então a gente vê um aumento, e isso já está posto em dados, né? Um aumento de depressão, ansiedade, não é? E até alguns sintomas que a gente lê como neurotipicidades, né? Então a gente imagina, olha, essa criança tem sintomas de TDAH, acho que precisa de uma avaliação. E que antes da avaliação, chega assim as cartinhas do neuro para mim, né? Trabalhar a rotina, trabalhar o uso de telas, porque quando a gente regula esse ritmo da criança, que está conectado ao ritmo da família, não tem como trabalhar o ritmo da criança sem trabalhar os pais, né? E quando a gente regula isso, os sintomas amenizam e a criança sai daquela hipótese diagnóstica, né? Então isso eu tenho visto bastante, assim. E eu acho que as crianças, a gente perde muito, né? Mas as crianças perdem muito mais. Porque a infância é um estado de poesia.
né? Um estado de contemplação, de investigação, de observação. Então a criança para catar a pedrinha na rua, ela para ver a nuvem, coisa que a gente desaprende, né? E eu digo que estar com as crianças é um convite para a gente reolhar isso. Eu tenho um mantra comigo, eu sempre penso assim, não desvia o olhar, olha com calma, né? Então os meninos gritam, mãe, olha aqui, olha isso aqui. É um grilo no chão que ele está olhando, contemplando, né? E tentando descobrir como é que o grilo se movimenta, o barulho que ele faz. Imagina nessa rotina que a maioria das famílias tem, eu também tenho uma rotina muito agitada, eu também vivo pensando assim, meu Deus, preciso frear, porque qual é a disponibilidade que uma mãe e um pai têm de parar e olhar o grilo e catar a pedrinha e deixar a criança contemplar? Se ela está atrasada, se tem taekwondo, tem inglês, tem não sei o que, tem meu trabalho, tem um laudo para entregar e tem uma reunião para fazer, nunca tem tempo para nada, né? Sim. Então, eu acho que hoje eu vejo assim, tem um pediatra que eu gosto muito, que é o Daniel Becker. Ele faz parte, inclusive, de um movimento chamado Movimento Desconecta, que tem hoje no Brasil, que visa construir um pacto coletivo entre as famílias para melhora do uso de telas na infância e adolescência, né? E o Daniel, ele fala sobre um déficit da natureza. Então, as crianças hoje, elas vivem um déficit de tempo e espaço para brincar livre e um déficit com a natureza, né? De vivência com a natureza. E essas duas coisas, só elas, já levam a gente a adoecimentos, né? Prejuízo. A patologizações, porque a criança é a natureza. E quando eu tiro essa criança da natureza, consequentemente eu vou adoecer ela. Porque ela precisa disso, dessa descoberta, dessa investigação do natural, né? Da madeira, da areia, da terra, da grama, da argila. E aí a gente traz as crianças para os apartamentos, quase sempre apartamentos, né? Sim. Para as cidades, as grandes cidades, a gente coloca uma rotina muito sobrecarregada, de muito estímulo, de muita atividade extracurricular, e a gente não dá mais a terra. A gente dá a massinha, a slime, que é sintética, que é feita em empresa, em laboratório, não é da natureza, né? Então... Não é a natureza bruta? Não é a natureza bruta. E eu acho que hoje a gente vive uma epidemia de estresse e ansiedade na infância, né? Eu acho que a ansiedade está muito conectada a esses dois pontos, né? Que é ausência, quase que ausência, porque eu acho assim que são micro parcelas de tempo de livre brincar, porque brincar livre é brincar sem direcionamento do adulto. E isso é quase impossível hoje. Ontem a gente tomou um café juntas, né? Sim. E a gente estava falando sobre a criança que começa ali a criar algo, o adulto já vem para pôr o repertório dele, o roteiro do que ele acha que é brincar. As perguntas, né? Ou narrar o que a criança está fazendo. Então, assim, qual é a liberdade que se tem para criar e brincar do jeito que eu quero, com a minha intenção, com a minha investigação? Sabe, né? Nem se sabe, né? Sim, nem se sabe. Quando eu fiz as oficinas agora em janeiro, aí todo mundo chama, né? Colônia de férias, né? E na colônia de férias, se você for ver, são muitas atividades formatadas, né, onde vai direcionando a criança para brincar. E eu falei, eu não quero chamar de colônia de férias, eu vou chamar de oficina. E o principal produto da minha oficina vai ser interação, comunicação e livre brincar. E aí as mães diziam, mas o que vai ter? Aí eu dizia, vai ter papelão. O que eles vão fazer? Não sei. Não sei o que eles vão fazer. A gente vai ter que ver. Aí eu ia tirando foto, né, porque eu tô ali como uma observadora também, uma mediadora, né, mas eu vou tirando foto e mostrando o que eles vão criando e muita dificuldade para criar, muita dificuldade de autonomia, de olhar o papelão e dizer assim, mas o que eu faço? Me ajuda tia, o que eu faço? Me dá alguma ideia. E eu devolvi assim, porque inclusive a oficina era uma provocação para isso, né? Eu devolvi assim, não sei.
Mas se tu perguntar ali pro João, talvez vocês descubram isso juntos. Aí ele, João, o que a gente pode fazer? Nananana. Eu tenho um exemplo de um menininho de 7 anos que ele passou, era oficina de tecidos, então eu trouxe um monte de tecido, e essa sala ficou cheia de tecidos, e cordas, e lãs, e tudo isso. E eu lembro que ele ficou, assim, a tarde inteira carregando um paninho na mão, enroladinho, assim, que ele enrolou, e ele ficou a tarde inteira caminhando pela sala, perguntando e pensando o que ele podia fazer, mas ele não conseguia, assim, ainda elaborar. E aí, no final da oficina, assim, faltando 20 minutinhos pra mãe chegar, ele fez, assim, sabe? Foi muito legal. E aí, a pessoa que tava comigo, né, uma pessoa muito querida que tava comigo, aí ela dizia, ai, mas vamos ajudar. Não vamos. Deixa. Né? Então foi muito legal as oficinas pra gente perceber e trabalhar isso com as crianças, né? E aí depois que as mães veem as fotos e que eu escrevo o relato de como que foi, aí elas conseguem entender o quanto isso é importante, né? E a criança chegar com aquele papelão e aqueles panos em casa e continuar a criação e continuar brincando em casa, e elas começam a ver o brincar de um jeito diferente, né? Então, acho que tem momentos em que a gente precisa da prática pra gente entender também, né? A gente sempre precisa da prática, né? Sim. E isso que você traz dessa experiência radical de oferecer um ambiente de convívio com crianças, como você fez aqui em janeiro, e de não ter um roteiro pré-definido, você oferece recursos materiais para que elas possam exercer a sua criatividade, me remete muito para a minha própria infância. E eu costumo falar que a minha criatividade, e imagino que isso sirva para todos nós, ela vem muito do quintal onde eu vivi, das árvores que eu subi, das brincadeiras que eu inventei, né, de fazer o próprio fogãozinho, de criar, né? Então, o quanto a gente perdeu isso, né? Porque eu olho para a infância também que os meus filhos tiveram, que a gente pôde proporcionar, sim, ela teve espaço, teve em contato com a natureza, mas não se compara com o que a minha geração viveu. Minha geração estava na rua, né? As brincadeiras eram na rua, eram fora de casa. A gente vinha para casa só para tomar banho, se alimentar. E não tinha nenhum adulto te mostrando como você tinha que brincar. Isso. Né? E é muito interessante, é muito curioso a gente observar que essa mudança aconteceu não faz tanto tempo assim. E que isso está correlacionado, está estreitamente ligado à chegada da tecnologia com esse formato, porque os meus filhos, né, acho que da tua geração não, mas eu acho que na minha geração somos os primeiros pais a lidarem com isso e a ter uma geração de nativos digitais, né? Então eu vejo muito essa ligação, porque quando essa criança está nas telas, ela não está fazendo outras coisas, não é? Não tem como fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Então, se essa criança está na tela, ela não está criando, brincando, descobrindo, vivendo o tédio. Hoje as crianças têm uma dificuldade gigante de se sentir entediada. Não dá, é quase que o tédio fosse um lugar inabitável. A gente não suporta viver isso, né? E acho também, assim, na nossa cidade a gente ainda tem muitas famílias que têm rural, né? Que tem sítios, né? Sim. Mas muitas que não, a maioria não. Então vivem fechadas numa cidade que não tem estrutura de parquinho, não tem uma estrutura urbana para crianças, não é? Hoje os parquinhos, se a gente for em parquinhos hoje, você vê o quanto falta de estrutura e de investimento para que tenham espaços verdes, espaços ao ar livre para as crianças brincarem, então elas ficam fechadas em casa, e fechadas em casa elas ficam mais nas telas, né? É quase que uma consequência, assim, de fatos, né? Sim. Então, isso me preocupa muito, assim, isso me tira o sono, sabe? Isso me tira o sono, assim, de acompanhar até os pares, né, os amiguinhos dos meninos, as crianças no consultório. Tem crianças que chegam pra mim que eu preciso ensinar elas a brincar. Isso me choca demais, assim, sabe? Demais.
Eu preciso ensinar elas a brincar. Não tô falando de crianças com autismo, que com certeza crianças com autismo a gente vai precisar mesmo treinar ou brincar. Mas crianças típicas, assim, né, em que chegam aqui e olham. E aí o interessante é que elas começam pelo balanço. Aí elas começam se balançando, mas com muita imaturidade motora. Aí elas caem, daí elas têm medo, daí elas pedem para eu segurar, e elas pedem para eu balançar. Não tô falando de crianças de 2 anos. Crianças de 6, de 5, de 8, de 10. Que não exercem a motricidade. Que não tem um motor fortalecido, que não tem interesse genuíno pela criação, pela imaginação, né? Que perguntam por que aqui não pode mexer no celular, né? E tem adolescentes que sentam aqui no sofá e que estão aqui conversando comigo e toda hora tem que abrir para checar, porque chegou uma mensagem, porque pode ter chegado uma informação muito importante que eu vou ficar de fora, né? Então, eu acho que tem é um vício mesmo, né? Mas é uma incapacidade de viver deslocada daquilo, de viver sem aquilo. Crianças que chegam para mim com 3, com 4 anos, que não têm autonomia nenhuma na alimentação, porque desde quando começaram a comer com 6 meses, comem na frente das telas, comem com o celular ou um tablet na frente, não comem se não tem a TV e o tablet na frente. Tu tá vendo o tamanho da necessidade que se cria naquilo? E quase que uma inabilidade de fazer as coisas sem aquilo. É assustador isso. É assustador. E que com um pouquinho de treinamento e um pouquinho de consciência dos pais, a gente consegue mudar isso de uma forma muito rápida. Eu sempre digo, quanto mais cedo, quanto mais jovem é a criança, mais rápido é o processo de mudança, não é? Sim. Então, crianças que daí começam pela primeira vez aos 5, 6 anos comer sozinho, servir o próprio prato, levar o pratinho na pia, lavar o pratinho, né? E que elas querem isso. As crianças querem pertencer, elas querem participar. A gente é que rouba isso delas. E aí a gente diz, essa criança é difícil para comer, essa criança tem dificuldade alimentar. Às vezes nem tem. Mas é porque a gente roubou dela a possibilidade de ela criar habilidade, porque a habilidade é construída. Sim. A gente aprende na relação, a gente aprende no modelamento, a gente aprende vendo o pai fazer, fazendo errado, para daí, não é? Sim. Então, mas ela não come direito, se eu dar a colher ela derruba tudo no chão. Sim, ela vai ter que derrubar tudo no chão por muito tempo até ela conseguir não derrubar mais. Sim. Se ela nunca passar por essa etapa, ela nunca vai chegar lá. Eu levo no parquinho, ela come areia, então nem levo. E aí a gente entra num tema que certamente é o que os pais devem trazer também para ti, queria me certificar disso, que é como dar esses limites, né? Como conduzir um manejo, não sei se é assim que a gente pode falar, né? Com todos na família, porque não é um manejo para a criança, né? Isso não vem aleatoriamente a criança não saber brincar, a criança estar muito... em frente às telas. Isso é uma realidade que a gente vive nas nossas famílias, nos nossos lares. Como aprender a dar esses limites? Aqui a gente está falando mais de criança, mas a gente, é óbvio que o que a gente fala para elas é o que a gente também aplica na nossa própria vida, né? Como conduzir, então, no dia a dia, como que você orienta esses pais, essas famílias, a tomar um pouco de distância da tecnologia e começar a se oferecer esses espaços? Como que isso funciona? Tá, eu acho que eu tenho que voltar um pouquinho no tempo para contar assim, que quando eu fiz psicologia e que eu sempre quis trabalhar com criança, eu comecei a trabalhar com criança, e aí eu comecei a perceber que a graduação e mesmo a especialização, porque depois eu fiz especialização em terapia sistêmica, né, em terapias colaborativas, mas em nenhum momento eu tinha tido formação e recursos o suficiente para trabalhar com algumas questões, né? E principalmente para trabalhar com mães e pais. Então foi quando a Benício tinha uns 2 anos que eu já conhecia, já lia, já me informava, mas que eu fui fazer a primeira especialização em disciplina positiva.
Aí depois, mais tarde, fiz outra especialização, que foi aquela que eu comentei para ti, né, da Magda Gomes, em parentalidade positiva, que foi, assim, um grande despertar, assim, na minha maternidade, também com a chegada do Pedro, que o segundo filho ensina muita coisa pra gente, né, e aí eu procurei, né, essas formações para eu ter mais recurso e mais ferramentas para conseguir ensinar e trabalhar com os pais. Então, essa função a gente chama de educação parental, né? Educadora parental. Então, além de psicóloga, eu também sou educadora parental. Quando essa família chega para mim, eu primeiro vou ouvir a queixa, né? Então, por que tu chegou? Como que eu posso ser útil? Né? O que te traz aqui? Às vezes é encaminhada pela escola, às vezes é encaminhada pela pediatra, pelo neuro, porque essa família já foi buscar uma avaliação, né? E aí, eu escuto então a queixa. Normalmente, quando são crianças pequenas, eu começo com sessões, e eu falo isso para os pais, com sessões de parentalidade. É o que eu chamo de acompanhamento parental. Então, a gente faz muitas sessões com os pais, primeiro, para depois eu entender se tem necessidade de a criança vir e participar. Então, normalmente eu começo assim, eu divido esse trabalho. Eu começo com o formato de acompanhamento parental, então eu estou ali como educadora parental, claro que também como psicóloga, mas trabalhando com esses pais tudo isso, o que é ser firme, o que é ser gentil, o que é permissividade, o que é autoritarismo, como pôr limite, rotina, ritmo, né? Tudo isso. Entender o desenvolvimento dessa criança, né? Porque para me relacionar com uma criança eu preciso entender de onde ela vem, como que funciona o cérebro dela, como que ela funciona e tudo isso. Aí chegam, claro que tem famílias e situações que eu de início já preciso começar com a criança também, né? Vamos imaginar uma criança com 9 anos com depressão, com ideação suicida, eu já preciso começar com ela. Aí eu divido, eu vou fazendo sessões com ela, sessões com os pais, sessões junto, né? Se a criança ou o adolescente permite e se sente confortável dos pais estar junto, eu amo quando estão. As sessões com a família todas são as mais produtivas, né? Então eu sempre estimulo que os pais estejam. Mas assim, dependendo da idade, não quer também muito, né? Com 12, 13, ele já quer ficar mais sozinho e tal, eu respeito, mas eu estimulo que os pais venham em algum momento. Ou, se não tá junto, então eu chamo os pais e tô com os pais. Então, a parentalidade positiva me deu esses recursos. E a gente precisa voltar também no tempo para entender que a nossa cultura, ela é pautada na punição, né? É uma cultura muito competitiva, fragmentada e também muito punitiva. Então, a gente aprendeu com os nossos pais, e o modelamento que a gente teve foi aprender a educar com a punição, com a ameaça, com a recompensa, com a chantagem, e isso está na ponta da nossa língua. Isso é o mais espontâneo na gente. Em mim também ainda é. Eu tô há 10 anos trabalhando com isso. Ainda é o mais espontâneo, assim. É o que vem quando eu sinto a raiva, quando eu me sinto decepcionada, frustrada na situação com as crianças. A primeira coisa que me vem é aquela reatividade. Eu preciso me segurar, eu preciso olhar para a minha resposta e escolher uma outra resposta mais respeitosa, né, mais colaborativa. Então isso é um exercício assim longo, é um processo contínuo de me perceber, primeiro de reconhecer o que eu estou sentindo naquela interação, porque começa por aí, a gente sente, daí a gente pensa, daí a gente decide, né? Então reconhecer o que eu estou sentindo ali com a criança, organizar o que eu estou sentindo para poder dar uma resposta que seja mais interessante para construir relação de significado e valor com essa criança. Isso, né, na inteligência emocional a gente aprende muito na comunicação não violenta, não é? Que a gente precisa se conectar com os sentimentos e escolher melhor as palavras, né? Uma comunicação mais assertiva, uma comunicação mais clara. Mas para isso precisa fazer esse processo interno. E assim. É um processo eterno, eu acho, assim, sim, né? É um processo eterno, a gente é muito corrompido pela nossa cultura, então o que está escrito na gente desde muito cedo é a violência, né? E então é essa retomada, assim, é sempre essa desconstrução. Então eu digo que a nossa cultura nos ensinou sobre o autoritarismo, né? Que é
Eu mando, tu obedece. Criança não tem direito, criança não tem opinião, criança só obedece, né? Não é assim que a gente ouvia? Deu, engole o choro, chega, né? Sim. É porque sim, é porque eu quero, é porque eu mando, né? Não faz assim que é feio. Se você fizer isso, vai perder aquilo, vai apanhar, né? Então a gente vem com esse modelo. Do outro lado, a gente também tem o que chamamos de permissividade, né? Que é um outro estilo parental, que é um outro lugar para o qual a gente pode cair, que é tão violento quanto o autoritarismo. Porque se no autoritarismo eu violento a criança, na permissividade eu violento o ambiente, o contexto e as outras pessoas. Então, ser permissivo é tão danoso para a criança quanto ser violento. Mas esse convite que a parentalidade positiva traz, que é eu ser firme e gentil ao mesmo tempo, esse caminho é um caminho que a gente está aprendendo a fazer. Então, horas eu vou cair para a permissividade, horas eu vou cair para o autoritarismo. E eu aprendi também com a Magda que equilíbrio é saber voltar para o centro. Então, reconhecer. Isso. Horas eu vou ser mesmo mais permissiva, mas quando eu tô consciente, quando eu tenho intenção na minha parentalidade, eu consigo entender, codificar isso e ver, foi demais, errei o tom. E quando eu erro o tom, eu vou conversar isso com a minha criança depois. Eu vou pedir desculpa, que era algo que na nossa geração também pais não faziam, né? Então eu vou pedir desculpa, eu vou dizer para essa criança que eu tô aprendendo, né? Que eu preciso dela. Vai mostrar a tua humanidade. Isso. Mas a proposta é essa, né? É que a gente construa relações. Então, quando eu tô com os pais, eu tô falando disso, da postura relacional. É assim que eu chamo, assim, postura relacional. Porque é como eu me coloco na relação com essa criança, né? É muito sobre os pais, pouco sobre a criança. Claro. Não é muito sobre a birra que a criança faz. Não, é sobre a gente. Quando eu falo de que a gente pode se desculpar com a criança, a gente pode voltar naquilo que a gente viveu juntos, né? É um lugar de restauração, né? O Alexandre Coimbra chama assim, de restauração. E a Jane Nelson, que é percussora da disciplina positiva, ela diz que erros são ótimas oportunidades de aprendizado. Então, é assim que a gente ensina também a criança, não é? Porque não adianta a gente ficar assim, pede desculpa, João, pede desculpa, pede... Não, desculpa é um lugar genuíno de arrependimento e de querer fazer melhor, não é? Então, isso vai partir da criança a partir do momento que ela observa a gente fazendo isso e que ela vive com a gente essa cena, né? Esse ponto da comunicação. De que, filho, sabe aquele momento que eu gritei contigo? Então, não foi culpa sua, tá? E você não merece ser tratado assim. Mas tu lembra o que estava acontecendo antes? Eu não queria ir pro banho, tava chorando que eu não queria ir pro banho. Então, pois é, e qual que é o nosso combinado? É que depois da janta vai pro banho. Pois é. Então, como que a gente pode fazer melhor da próxima vez? O que tu acha que a mamãe pode fazer melhor da próxima vez? O que você pode fazer melhor da próxima vez? Então, eu acho que dentro disso a gente convida a criança para uma corresponsabilidade relacional, né? E não precisa da culpabilização. A culpa, ela é boa numa medida em que gera movimento para eu mudar. Um pouquinho de culpa é bom às vezes. O que a gente não pode é ficar assim, remoendo aquilo e ficar nesse lugar da culpa e não sair dela. Então a culpa é só a força suficiente para eu me lançar para outro lugar, né? Para fazer melhor. E aí, dentro disso, eu acho que vem duas coisas muito importantes, que são pilares da parentalidade positiva, que é liderança empática e proatividade. Porque eu até deixei esse livro aqui do lado, né, que queria muito referenciar a Lua Barros, que é uma pessoa que me inspira demais, assim, né, na maternidade. Ela é mãe de 4 filhos. E o título desse livro é Eu Não Nasci Mãe. Então a gente não nasceu mãe e pai, a gente não sabe como fazer isso também. Então a proatividade é aquele
movimento que a gente tem de procurar aprender, de se informar, de ler, de assistir um podcast, de ouvir um podcast, de assistir um vídeo, um documentário, de fazer sessão em educação parental, porque aí a gente vai aprendendo também a como melhorar a nossa comunicação. De dialogar com outras pessoas. Isso, né? Com pessoas que acreditam também nessa educação pacífica e mais respeitosa, né? Porque aí você não tá mais sozinha. Então você está aprendendo. Eu falo muito isso assim para os meninos. Eu falo, filho, eu não nasci mãe. Eu não sei isso ainda, estou aprendendo. Você me ajuda? Quando a gente convida a criança a participar, me ajudando, e eu ajudando ela, aí a gente está formando esse pacto, né? De que a gente não vai soltar a mão, de que a gente vai dar conta disso. Quando tá muito difícil, eu digo cooperação, né? Isso, quando tá muito difícil, eu digo, a gente consegue fazer coisas difíceis juntos. A gente já fez outras. Eu sempre brinco com eles. A gente já viveu o nosso parto. Mamãe conseguiu empurrar você, você conseguiu ter força para nascer, a gente fez isso. Foi algo muito difícil, a gente conseguiu juntos. A gente consegue. Quando a gente acredita na criança, quando a gente divide em passos, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, menor coisa que a gente precisa fazer agora para conseguir isso. A gente dá autonomia, confiança, né? Eles pertencem, eles se sentem importantes, eles se sentem fazendo parte. Porque do contrário fica só eu, adulto, tentando fazer tudo acontecer, que aí é o lugar que eu acho que vem a permissividade, né? E a criança esperando que tudo aconteça, né? Sim. E aí eu tiro dela esse impulso de vida, de querer fazer parte disso, que é a comunidade, que é a família, né? Sim. Então, esse caminho, que é o caminho do meio, é um caminho muito desafiante, né? Eu digo assim, as crianças precisam do básico bem feito, mas o básico bem feito é muito difícil de fazer. E é muito. E é muita coisa, né? E ele traz muito resultado. E traz muito resultado, mas a gente precisa refazer muita rota, a gente precisa conversar muito, refletir muito de o que é mais importante de eu estruturar, né, para essa criança. O que ela precisa viver todo dia, né? O que eu preciso tirar? A gente precisa tirar coisas para limpar essa cena, para limpar essa rotina. Eu tenho uma amiga pediatra que a gente troca muito, né, sobre a maternidade aqui de Lages. E é uma pessoa muito especial, assim, e ela teve o insight, assim, de tirar todos os brinquedos de casa. Porque ela percebeu que as crianças não estavam guardando, não estavam dando importância, estava virando muita bagunça, era muito excesso de estímulo, eles estavam muito desregulados. Ela pediu para cada um escolher um brinquedo, e ela tirou todos os outros, e ela doou todos os brinquedos. Foi bem arriscado. Mas, assim, a melhora que as crianças tiveram é surpreendente, assim, né? Ela contando, né? Eles começaram a brincar com os cachorros, com as almofadas, com os potes, com as cortinas. Eles estavam mais regulados, brigando menos. Não tinha aquele mundaréu de informação e de bagunça dentro de casa, porque a criança se desorganiza também com o ambiente desorganizado, né? Claro. Então, se tu vê lá a minha estante, não tem muito excesso. É um tanto de brinquedo, que já é o suficiente para gerar engajamento dessa criança, né? E aí foi muito interessante, assim, daí eles se apegaram num gravetinho que eles pegavam lá no parque, um tecido que eles conseguiam, né? Então foi algo, assim, bem significativo para a gente pensar no excesso. As crianças vivem com excesso de coisas. Excesso de brinquedo, de informação, de tela, sim, né? Sim. Então, isso que você traz, Thaís, dessa tua inquietação como mãe, como profissional, como cidadã, né, desse teu olhar responsável por cuidar dessas crianças que convivem nessa cidade, nesse país, nesse planeta, ele traz muito a capacidade de a gente definir, de dar os contornos, de dar limites, de fazer isso de uma forma amorosa, mas também de reconhecer os nossos próprios limites, né? De a gente se oferecer esse lugar de empatia com a gente mesmo, e que tem tudo a ver com o que a comunicação não violenta traz, a disciplina positiva, e tantos outros autores aí, né? Então, essas tuas reflexões me fazem, né, perceber
o quanto eu preciso estar atenta aos meus próprios limites e usar da curiosidade no lugar da certeza. Sim. Né? Talvez por aí, né? Essa nossa conversa aqui me traz muito isso, né? De eu não sei. A gente pode descobrir juntas, como cuidar disso, né? Que está acontecendo com a gente. Então, vou deixar aqui, se você quiser fazer mais alguma contribuição, porque a gente vai se encaminhar para o fechamento, né? Fique à vontade. Não, eu acho que é isso. Eu gosto muito de uma frase que diz que o limite é a distância onde eu consigo te amar e me amar ao mesmo tempo. Então, Maria Montessori já trazia, né, que a criança ela precisa aprender a respeitar ela mesma, o ambiente e as outras pessoas. E é nisso que a minha intenção fica pautada, né? Olha o que essa criança está fazendo. Ela está desrespeitando ela mesma, o ambiente ou os outros? Não. Então eu não posso deixar ela fazer, né? Maria Montessori, quando os pais perguntavam, mas quando que eu digo não? Aí ela respondia assim, quando ela não está desrespeitando nem ela mesma, nem o ambiente e nem os outros. E aí tem uma infinidade de possibilidades que ela pode fazer, né? Então acho que é isso, assim, a mensagem que eu queria deixar realmente é essa de que a gente pode, de que eu vejo isso acontecendo, né, de que eu pratico isso, vejo famílias vivendo isso de uma educação que ela é respeitosa, mas que ela não perde a autoridade, porque somos naturalmente autoridades, né, das crianças. Somos referências, somos nós quem guiamos essas crianças, então a criança, ela pode sim aprender essas habilidades sociais e de vida, desde que a gente esteja disposto, né, e observando o suficiente para conseguir entender os caminhos que a gente tem que traçar, né. Um convite que eu faço para os pais é assim, ele usa telas todos os dias. Você conhece o seu filho quando ele não usa telas? Faz o teste. 3 dias sem telas para você conhecer o teu filho. Quem é o teu filho quando não tem esse estímulo? Não é? Porque é muito fácil dizer, não tem malefício, não, tá tudo certo, mas eu nem sei quem é essa criança sem esse estímulo. Perfeito. Eu nem sei quem é essa criança na natureza, então vamos observar mais, para aí sim a gente chegar a essas possibilidades que a gente pode ter de melhoria, né? Eu, pelo menos, sempre quero melhorar, sempre digo isso, né? Nunca tá bom, a gente sempre quer melhorar e aprender mais, né? Então, acho que esse é o convite, assim, de que os pais eles tenham esse pacto com a melhoria, com a reflexão, né, com a construção, com a informação. E o meu trabalho é isso, é trazer essas perguntas, esses questionamentos e essa informação. Então, é isso. Obrigada, Thaís. Obrigada, eu que agradeço. E quem quiser te encontrar, tem a rede social, Thaís Ramos. THB Ramos. B Ramos, @B Ramos. Lá tem os teus contatos, né? É um canal de entrada e também vai ficar na descrição aí do nosso podcast. Então a gente agradece, quem está nos ouvindo, agradece especialmente a Thaís por compartilhar tudo que você vem pesquisando e se debruçando nesse tempo. E a gente convida aos nossos ouvintes, ao nosso público a seguir os próximos episódios do Samvada Cast.